Paz, igreja? Amém. Todo mundo feliz essa noite? Confesso para os irmãos que eu não estou com vergonha não. Porque eu estou na minha casa. Quando a gente está na casa da gente não sente vergonha, igreja. É uma honra da gente estar aqui na casa do nosso Pai, que está trazendo uma palavra. Confesso para os irmãos que desde o início do culto eu fiquei analisando o culto todo, o momento que os levitas estavam louvando essa noite, que eles estavam expressando adoração para o nosso Senhor Jesus Cristo, e ali o Espírito Santo assim fazia algo no meu coração que eu não me conformava da maneira que a gente estava expressando adoração para o Senhor, da maneira que nós saímos da nossa casa nessa noite, falar assim: hoje eu vou lá na igreja prestar um culto de adoração para o Senhor. E ali eu estava sabe, o Espírito Santo falava no meu coração assim, sabe, é dessa maneira que você veio falar, veio agradecer por tudo que eu faço sobre a sua vida. E eu fiquei ali analisando, eu falei: Senhor, eis-me aqui nessa noite para ouvir a sua voz, eis-me aqui para agradecer por tudo, para agradecer por a minha família, agradecer por a vida dos meus irmãos, que hoje é um culto que nós focamos a nossa família, igreja. É um culto que hoje nós temos que falar um pouco da nossa família. É um culto que nós temos que orar pela nossa família. Sabe, quando a gente fica um pouco abatido, a gente fica, sabe, parece que nós estamos viajando para longe, nós estamos meio tristes. Eu sei que tem muita gente triste, eu sei que tem muita gente abatida, mas nós temos que se alegrar, porque muitas pessoas hoje não teve essa oportunidade para estar aqui na casa do Senhor. Nós estamos em cima praticamente de um velório. Aqui embaixo vela pessoas que, quando morrem, traz aqui para baixo aqui, eles fazem um trabalho para levar para enterrar. Aqui embaixo tem pessoas mortas, eu não sei se tem agora nesse momento, mas aqui embaixo é um velório, aqui embaixo é um lugar de tristeza, aqui embaixo é um lugar que as pessoas ficam tristes porque perdeu alguém da família. Mas nós hoje entramos aqui dentro da casa do Senhor, nós temos que fazer o contrário, nós estamos em cima do velório praticamente. Nós temos que se alegrar, falar assim: eis-me aqui, Senhor, nessa noite. Eis-me aqui, Pai, para ouvir a sua voz. Eis-me aqui, Senhor, para prestar um culto de adoração para Ti, Senhor. Sabe, é algo que a gente tem que falar com o Senhor nessa noite, abrir o nosso coração e falar assim: obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por o alimento que o Senhor me deu hoje, sabe? É algo que a gente temos que levantar a nossa cabeça, sabe? Falar assim: eis-me aqui, Senhor. E muitas vezes a gente abaixa a nossa cabeça, nós ficamos tristes. Eu sei que nós estamos passando luta, eu sei que tem gente que está passando dificuldade, mas levante a sua cabeça, dá a volta por cima e fala com o Senhor nessa noite. Porque os levitas, eles podem ficar a noite todinha cantando aqui, apresentando adoração para o Senhor, e praticamente eles acham que o problema está aí entre eles, mas não é não. O inimigo, ele tenta deixar a gente abatido, o inimigo, ele tenta colocar desânimo sobre a nossa vida. Então eu convido você nessa noite para a gente estar fazendo mais uma oração, e os levitas nessa noite, eles vão apresentar um louvor para o Senhor nessa noite. Esse louvor que eles vão apresentar para o Senhor nessa noite, nós vamos compartilhar com eles. Da mesma maneira que eles vão apresentar para o Senhor, nós vamos abrir o nosso coração e apresentar também para o Senhor nessa noite. Então eu convido os levitas da casa do Senhor nessa noite para eles apresentar um louvor para o Senhor nessa noite. Da mesma maneira a gente vai expressar esse louvor nessa noite também para o Senhor, porque nós estamos vivos, igreja. Nós estamos vivos, nós somos filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais que falar para o Senhor: obrigado, Pai, obrigado por tudo, obrigado pela minha vida de hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, porque eles quebraram todos os dedos, todos os obstáculos para estar aqui na sua casa. Então nós estamos aqui falando contigo, agradecendo, Senhor, agradecendo por a oportunidade de ouvir a sua voz. Então abre o seu coração nessa noite, abre a sua boca e conversa com o Senhor nesse momento. Fala com o Pai: obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado por tudo, obrigado pela minha vida, obrigado por a minha família. Eu sei que eles não estão aqui nessa noite, Senhor, mas eu creio que no próximo culto eles vão estar aqui. É dessa maneira que nós temos que expressar, é dessa maneira que nós temos que falar com o Senhor. Aproveita a sua oportunidade hoje. Eu não sei se vai ser uma oportunidade única que você vai ter ela amanhã. Então
Levanta esse coração para ouvir a sua voz. Levanta esse coração para ouvir o que o Senhor tem para apresentar para Ele nessa noite, Pai. Eu sei que Ele está triste, eu sei que Ele está oprimido nessa noite. Mas o Senhor, Pai, visita nessa noite. Visita a minha família nessa noite. Visita a família do meu Senhor nessa noite. Aqueles que estão em casa sem condições, Pai, visita, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Vocês vão abrir a sua Bíblia em 1 Reis, versículo 21, 2. Eu observei a maneira que vocês expressaram nessa noite para o Senhor. Eu vi que os irmãos expressaram de uma forma diferente nessa noite. A maneira que você expressou para o Senhor foi algo gratificante. 1 Reis, versículo 21, verso 2, uma palavra bem conhecida, fala: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Todo mundo sabe o que é vinha. A gente vê que essa palavra ela já foi ministrada várias vezes. Fala assim, o versículo 2, 21, 2: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha aos pés da minha casa, e eu darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou parece bem aos seus olhos, darei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me
ó Senhor, o que eu te dei é herança dos meus pais. Pode sentar, igreja. Essa é uma palavra bem conhecida. Acabe, ele estava ali em seu palácio, com tudo que ele tinha do bom e de melhor. Ele tinha todo o luxo ali. Mas chegou um momento que ele começou a observar o que tinha de redor sobre o palácio dele. Ele começou a observar em volta do palácio dele. E ali do lado do palácio dele tinha uma vinha, a vinha de Nabote. Uma vinha que aquele homem ali, todo dia, ele cuidava. Era um cuidado ali especial que ele tinha sobre aquela vinha. E eu creio que antes dele ter esses cuidados, o pai dele cuidava de uma forma tão gratificante, porque aquela vinha, quem olhava ela de uma forma achava a coisa mais bonita. Aí o pai de Nabote morreu, e aquela vinha ficou de herança para Nabote. E ele ali, ele cultivava uva naquela vinha, ele tinha todos os cuidados, ele limpava, ele fazia algo ali que era tudo que ele tinha na vida dele, era aquela herança que o pai deixou para ele. Mas chegou numa hora que o rei Acabe olhou para aquela vinha e sentiu vontade de fazer uma proposta para ele. Você vende essa vinha, eu te dou outra melhor, porque essa vinha está do lado do meu palácio, e aqui eu vou desmontar essa vinha, eu vou fazer uma horta. Nabote ali naquele momento, ele pensou de uma forma, ele falou: não, a minha vinha eu não vendo, a minha vinha eu não empresto, a minha vinha eu não alugo, a minha vinha eu não dou, porque é herança do meu pai. A gente vê que ele pensou de uma forma ali que era algo que ele tinha ganhado, era algo que ele tinha ganhado de herança. Quando a gente ganha algo de herança, naquela época a gente praticamente, a gente cuida daquela coisa, a gente quer fazer ali para nunca acabar. Nabote, ele se preocupava de uma forma, igreja, porque eu creio que ele lembrava do pai dele, a maneira que ele cuidava ali. Mas Acabe, ele ficava só observando da sua janela, do seu palácio. Acabe, ele fazia plano de manchar aquilo tudo e fazer uma horta. Você imagina você tirar uma plantação de uva e fazer uma horta? Naquela época ali a uva era algo que muitas pessoas não tinham condições de ter daquela forma, os cuidados que ele tinha, de dedicar a vida dele ali naquela vinha. Mas Acabe, ele pensou de uma forma que, de manchando ali, fazia uma horta, ia dar legumes para manter o palácio dele ali, para ele se alimentar. Mas ali Nabote, ele bateu o pé: não vendo. Só que a decisão que ele tomou de não vender teve uma consequência muito grande para a vida dele. O rei entrou para dentro do seu palácio. O rei, ele chegou até o palácio, deitou sobre a sua cama, e aí o rei ficou doente, porque Nabote não vendeu a sua vinha. Aí aquele homem, ele começou a não querer comer mais. Ele ficou deitado ali sobre a sua casa. A sua esposa, Isabel, ela observou a maneira que seu esposo estava triste e perguntou para ele por que ele estava triste daquela forma. Ele contou o relato porque ele queria comprar a vinha de Nabote. Nabote falou que não vendia, e ele ficou ali de uma forma que ficou doente. Aí a sua esposa tomou uma decisão.
acalma, essa vinha, ela vai ser sua. Só que a decisão que ela tomou, igreja, foi algo que ela levantou contra Nabote, algo ali que ela levantou, algo que não tinha nada a ver. O fato que ela levantou que Nabote, ele não adorava Deus, ele estava prestando outra adoração, e ali eles fizeram um julgamento. Ela fez uma carta, mandou para o rei, falando que Nabote não obedecia às ordens do rei. Então ali ia acontecer algo com a vida dele, para que ela vinha fosse para Acabe. E aí ela tomou a decisão de mandar uma carta. Através daquela carta estava a sentença da morte de Nabote. Ela fez uma cilada tão grande para acabar com a vida de Nabote. Não só com a vida dele, com a vida da sua família toda. Os filhos morreram, a sua descendência toda foi acabada, porque não podia deixar vestígio, não podia deixar nada, porque a família não poderia apoderar daquela vinha mais. Aí colocaram Nabote sobre a praça, apedrejaram ele, mataram ele. Essa palavra, igreja, ela faz refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre aquilo que o Senhor entregou para cada um de nós, nosso chamado, a nossa vida. Nabote, ele colocou um preço sobre aquela vinha. Acabe colocou o preço sobre aquela vinha, mas Nabote, ele resistiu, ele não quis, ele lutou até o fim, mas ali foi a consequência da morte dele. O inimigo muitas vezes, igreja, ele quer acabar com aquilo que o Senhor entregou sobre a nossa vida. Muitas vezes ele quer colocar preço sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. O inimigo, ele luta de uma forma, igreja, que ele quer ver você triste, ele quer ver você batido, ele quer ver você voltar para trás. Nabote, ele lutou até o momento que ele conseguiu ali se manter, mas ali já estava tudo montado para destruir com a vida dele, igreja. Hoje, se fosse o caso para alguém colocar valor sobre a sua vida, sobre o seu chamado, você ia lutar? Chegasse alguém hoje e falasse assim: eu quero comprar a sua família, você ia lutar para não vender a sua família? Chegar alguém hoje: eu vou lutar para comprar o seu ministério, o seu chamado, você vai lutar para não vender o seu chamado? Chegar alguém hoje aqui e falar assim: eu vou lutar para não ver você dar glória, você vai impedir para não dar glória para o nosso Senhor Jesus Cristo? Essa palavra faz a gente refletir de várias formas, igreja, de várias formas, sobre o nosso chamado, sobre a nossa família. Hoje é um culto que nós tiramos para falar sobre a nossa família, sobre os cuidados, sobre a dedicação com a nossa família. Ele lutou, Nabote lutou até o fim, mas o inimigo, ele queria de várias formas, Acabe queria de várias formas acabar com tudo. Seria acabar com a vida dele, acabar com a família dele, acabar com os sonhos dele, acabar com os projetos dele. Um projeto que Deus já sabia de tudo, Deus tinha colocado na mão dele, sobre a vida dele. A nossa família, o nosso sonho, o nosso projeto, Deus que colocou sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente fica debatendo, a gente fica lutando, a gente fica murmurando, a gente fica tentando desistir, a gente fica tentando voltar para trás. Mas o Senhor, ele fala de várias formas sobre a nossa vida. Você lembra o que você era? Você lembra do passado? Você lembra o que você viveu lá atrás? Eu quero que você reflita um pouco a sua vida nessa noite, sobre o seu chamado nessa noite. Aquilo que o Senhor entregou para você cuidar. A sua vinha. A sua vinha tem preço?
A sua vida espiritual com Deus tem preço? É de refletir nessa noite, igreja. O nosso chamado, o nosso projeto, o nosso sonho. A gente vê que a obra de Deus, ela está crescendo cada dia mais. Deus está colocando algo para a gente correr cada dia mais, para fazer a obra do Senhor cada dia mais. Mas muitas vezes a gente coloca obstáculos sobre a nossa vida, igreja. Muitas vezes a gente está esquecendo de tudo. Estamos esquecendo do nosso chamado. Nós estamos esquecendo da nossa família. Nós estamos esquecendo do nosso ministério. Nabote, ele lutou até o fim. E eu creio que no momento que o rei mandou acabar com ele, o rei pensou principalmente na família dele, na base. A família, vamos destruir a família também. Porque se a família não ter ali, ninguém vai tomar posse da vinha. A gente vê que o inimigo muitas vezes ele quer ir na base, a família. A família, igreja, a nossa família tem que estar na base, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso acontecer, nós temos que estar no propósito do nosso Senhor. Nós temos que estar firme. Nós temos que estar com o coração aberto. Nós temos que estar servindo ao Senhor com alegria, apresentar Ele com cântico, fazendo a nossa obra que o Senhor entregou para cada um de nós. Todo mundo sabe que nós temos vários departamentos dentro da nossa igreja. Nós temos o departamento de projeto de rua, missão. Nós saímos aqui da nossa igreja para levar uma palavra para aquelas pessoas da rua, aquelas pessoas que estão oprimidas, aquelas pessoas que não têm força, aquelas pessoas que são rejeitadas da sociedade. A igreja, em 15 dias ou 2 semanas, saímos daqui de dentro da nossa base e saímos lá para fora para levar uma palavra para aquelas pessoas. Da mesma maneira, nós estamos trabalhando nos lares das famílias também, nas bases. A base é a família. A base é a família, igreja. Eu tiro uma base aqui dentro da nossa igreja. Eu sempre falei para a nossa irmã Amanda do Ariel, que ela tem um ministério muito importante dentro da nossa igreja, que é as crianças. Se a gente for olhar para esse ministério que está sobre a vida da Amanda, é um ministério muito importante dentro da nossa igreja. Ali dentro da nossa igreja, aqui dentro da nossa igreja, as crianças estão aprendendo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali dentro da salinha, estão ensinando as crianças a estar no caminho da igreja. Através dessas crianças, os pais estão se levantando para estar firme na presença do Senhor. Aí eu pergunto para você nessa noite, como está a sua base sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Como está a sua vinha nessa noite? É um culto da família, igreja. Você teve a oportunidade nessa noite de orar por a sua família. Você está buscando a sua família? Você está passando todo o relatório para a sua família que está acontecendo dentro da igreja, que é a nossa base? É coisa que nós temos que refletir, igreja. A igreja não é só aqui dentro dessas 4 paredes. A igreja é lá fora também. Quando nós entramos aqui dentro, nós abrimos nosso coração e focamos a nossa mente para prestar um culto de adoração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui dentro nós somos cristãos de uma forma que a gente fala, Senhor, é isso que eu quero, Senhor. Sabe, aqui a gente expressa algo de coração para o Senhor. Mas essa expressão ela tem que ser lá fora, saindo da porta. Ali a gente temos que ser cristão. Ali nós temos que fazer algo diferente. Levar a palavra. Levar alimento. Levar a palavra de ânimo para aquelas pessoas que estão oprimidas, que estão tristes.
Acabe, quando ele resolveu tomar a vinha de Nabote, a primeira coisa que ele fez foi observar o que tinha de redor sobre o palácio dele. No momento que ele observou, ele bateu o olho e falou: não, eu quero aquilo lá que é meu, eu quero. E ele ficou doente de uma forma que ele não queria comer. É a mesma forma quando o inimigo ele quer entrar sobre a nossa vida, ele quer destruir, ele quer colocar desânimo sobre a nossa vida, ele quer nos colocar, sabe, ele quer fazer algo para tentar tirar nós da presença do Senhor, igreja. Acabe, ele chegou de uma forma, ele observou e bateu o olho e falou: é meu, eu quero aquela vinha. O homem ficou até doente de uma forma que ele praticamente acho que ia até morrer. Mas Nabote ele lutou, até o fim. Não, é herança da minha família. Então, eu tenho que viver com isso aqui, porque eu tenho que cuidar de uma forma, igreja. Nós temos que cuidar do nosso chamado, nós temos que cuidar da nossa família. É uma palavra de ânimo que eu estou levando para a igreja, não é nada do irmão desanimar, falar assim: o irmão trouxe uma palavra aqui que me deixou desanimado, eu não quero mais entrar na igreja, não. O Senhor está mandando a gente fazer algo diferente sobre a nossa família, a base. A gente vê, tem várias formas que o Senhor ele nos ensina. Tem uma palavra que eu deixei aqui separado também, vou ver se eu acho ela aqui. Está em Marcos 12, versículo 1. Fala assim: a palavra dos lavradores malvados. Tinha um lavrador que ele fez ali uma. Fala assim, Marcos 12. Fala assim: ele começou a falar por palavras. Um homem plantou assim uma vinha, cercou um lavrar, e fundou nela um largar. Edificou-se uma torre e arrendou a um lavrador e partiu para fora da terra. O homem ele plantou uma vinha. Ele ali chegou um tempo, ele teve que sair dali, ele arrendou para aquela pessoa, falou: eu vou embora, mas você vai cuidar dessa vinha minha. Quando der o fruto, eu mando alguém vir buscar. Quando der fruto, eu mando um servo meu vir buscar. Só que aquele homem que pegou ali para cuidar daquela vinha, ele tomou posse, ele falou: não, é meu. Então se ele mandar alguém aqui, eu vou bater na pessoa, eu vou espancar a pessoa, porque eu tomei posse dessa vinha, é minha, e pronto. Você vê que a Bíblia ela nos ensina de várias formas. E quando chegou o tempo certo para buscar o fruto, o dono da vinha falou: vai até a minha vinha, busca o fruto. O homem que estava lá arrendado, ele bateu no servo. Aí o Senhor falou assim: manda outro. Bateu no outro, espancou. Aí chegou o momento certo que o servo falou assim: o Senhor falou assim: eu vou mandar meu filho porque ele vai respeitar. Aí ele matou o filho, igreja. Você vê que a pessoa toma posse de algo ali que não é dele, é do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua família é do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu chamado foi o Senhor que deu para cada um de vocês. Então não deixe o inimigo tomar nada da vida de vocês. Continua buscando, continua clamando, continua falando assim para os seus filhos: você é do Senhor, você é uma bênção. Sabe, algo que a gente tem que pensar para a nossa família. Porque o inimigo ele quer ver a gente triste, igreja. O inimigo ele quer ver a gente abatido. O inimigo quer ver com a gente com aquela cara de derrotado. Esse aí não consegue mais nada. Esse aí desistiu. Mas sobre a nossa vida nós temos que fazer um plano. Entregar esse plano para nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor entrou com um tema 2023. Ano da expansão do reino de Deus.
ano que nós vamos crescer, ano que o Senhor vai fazer algo sobre a nossa vida. Para isso acontecer, nós temos que sair das quatro paredes, ir para fora, levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo, o soldado de frente é os presbíteros, o pastor e o obreiro. Eu estava falando para o presbítero, para a gente colocar fogo numa seara, nós temos que estar na frente, acendendo o fogo. Depois que a gente colocar o fogo, ver o obreiro atrás do obreiro, mantendo a lenha na fogueira, para o fogo não apagar. O Senhor nos ensina a manter esse fogo aceso sobre o nosso coração. O Senhor nos ensina a gente tomar cuidado da vinha. O Senhor nos ensina a gente não negociar a nossa vida, o nosso sonho, a nossa família, o nosso chamado, o nosso ministério. Então eu convido você nessa noite a se colocar de pé. Eu convido você nessa noite a lembrar da sua família nessa noite. Alguém da sua família que está precisando nessa noite. Alguém que você está sentindo falta. Alguém que está precisando da sua família. Algum irmão que você não está sentindo falta dele nessa noite. Você vai ter a oportunidade de pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo para cuidar da sua família, cuidar daquele irmão, cuidar do seu ministério, falar para nosso Senhor Jesus Cristo que você não negocia a sua vinha. A sua vinha foi o Senhor que te deu. Se o inimigo tentar colocar preço, você não dá ouvido para ele. Você fala, a minha vida, a minha família, o meu filho é seu, Senhor. Então, eu quero que você nessa noite se levante a sua mão. Muitas vezes a gente não entende o que a pessoa está passando nessa noite. Muitas pessoas estão bem, muitas pessoas aqui estão firmes na igreja. Mas sempre tem alguém no nosso meio que está precisando de algo, igreja. A gente pode reclamar, não foi isso que eu queria, mas tem pessoas que estão precisando de escutar isso. Tem pessoas que estão precisando de escutar algo nessa noite. Eu falo para você que você tem muito valor, você é importante. Eu falo para você, não desiste de nada. Coloca na mão do Senhor o que você está sentindo, o que você está passando nessa noite. Então eu convido você a levantar a sua mão e expressar uma gratidão para o Senhor nessa noite. Se você não estiver precisando de nada, pode ficar com a mão baixada, não tem problema. Mas se você estiver precisando, levante a sua mão. Feche os seus olhos. Senhor, aqui está a sua igreja nessa noite, Pai. Está com a sua mão levantada nessa noite. Está com a sua mão inclinada nessa noite, Pai. Para alcançar algo nessa noite, Pai. Eu não sei o que eles precisam, Pai. Eu não sei o que eles precisam nessa noite. Se é algo com a família, algo com o filho, algo com a esposa, algo com alguém da sua família que está precisando nessa noite. Mas eles estão expressando algo para ti nessa noite, Pai. Se eu pudesse, eu levantava minhas duas, Pai, porque eu preciso, Pai, de Ti. Eu preciso aproximar mais de Ti. Eu preciso ser sensível com o meu coração a Ti. Eu preciso, Pai, ser mais grato por Ti, Senhor Jesus. Porque o Senhor é meu alimento. O Senhor é tudo para mim, Pai. Porque essa oportunidade de hoje, Pai, que o Senhor me deu, eu estou aqui na sua casa expressando algo, Pai. Então eu falo assim, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida da minha esposa. Obrigado pela vida dos meus
aquelas pessoas que estão dentro do leito, do UTI, que estão ali muitas vezes pedindo socorro, Pai. Eles estão pedindo socorro. E a igreja estão aqui orando nessa noite, Senhor Jesus. Oh Jesus, oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelos cuidados que o Senhor tem sobre a minha família, pela minha base, pela minha estrutura. Porque no momento que a minha família está em pé, a minha família está sendo cuidada por Ti. Eu estou caminhando, eu estou fazendo a Sua vontade. Eu sei, Pai, que tem pessoas, Pai, pessoas que estão ali comigo, Pai, pessoas que estão ali fazendo a obra, pessoas que estão fazendo missão, pessoas que estão ali doentes, enfermos dentro da sua casa, pessoas que estão com momento de depressão sobre a sua vida. Então eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a depressão que está sobre a família, sobre a vida do jovem. Eu sei que tem uma filha, Pai. A minha filha também está ali, Pai. Ela está ali oprimida, ela está ali triste, Pai. Mas eu profetizo sobre a vida dela nessa noite. Eu profetizo dentro da minha casa nessa noite. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Eu profetizo sobre cada lar, Pai. Cada lar nessa noite. Porque eu vejo nessa noite pessoas corajosas aqui, Pai. Pessoas corajosas, Pai, que entrou dentro da sua casa hoje para agradecer, para prestar um culto de adoração. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite, fazendo o seu querer, fazendo assim a sua vontade. Então, Pai, é isso que nós estamos te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior, Ele é o maior. Toda honra, toda glória para Ele, toda adoração que nós apresentamos aqui foi para o Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, oh, Senhor, abençoa o meu coração nessa noite. Eu precisava ouvir, Pai, ouvir essa palavra para o meu coração. Eu precisava, Pai, eu precisava observar a minha vida espiritual. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, Senhor. É isso que eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Oh, Senhor. Muitas vezes a gente lança uma palavra para a igreja, mas ela serve de cura até para a gente, igreja. Nós temos que tomar cuidado no momento que a gente pegar o microfone. A Bíblia do Senhor está mandando a gente se levantar, apresentar algo, mas Ele está falando com a gente também, que a gente está passando para a igreja, mas Ele está mandando a gente se aproximar mais dEle. Sabe algo? Não adianta a gente falar e travar aqui. Vai para a gente também. Nós temos que aproximar mais dele cada dia mais, igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos fazer a nova obra, aquela obra que ficou para trás. Aquela obra que um dia o Senhor falou assim: quem quer aceitar Jesus? Sabe quando você expressava do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. A gente abriu o nosso coração, a gente chorava, a gente falava assim: Senhor, como eu te amo, Senhor. Era algo tão gratificante, igreja, isso aí que a gente fazia. Só que nós esquecemos de tudo, igreja. Volta à sua origem. Volta no começo, tudo de novo. Quando vocês começam a escutar um louvor que você gosta tanto do louvor, você dá um play, volta de novo e escuta ele de novo. Aí você coloca o louvor, você começa a chorar, você começa a falar assim: ó Senhor, como é linda essa letra desse louvor, mas esse louvor já tocou há muito tempo, só que você estava sensível a ouvir ele. E o Senhor, Ele quer ver a gente sensível, igreja, a ouvir de novo aquela forma que você expressava para Ele. A gente precisa bater no play, escutar tudo de novo. A nossa essência.
aproximei da igreja, todo quebrado, sabe? Aquela história que lá no mundo bebendo, sabe? As pessoas falavam, aquele ali não tem jeito mais, aquele ali já vai ficar no mundo. Mas Deus, Ele entrou na minha casa, Ele entrou na minha vida, Ele entrou na minha família. E Ele me escolheu. Da mesma maneira com vocês, meus amados, Ele escolheu cada um de vocês. Ele escolheu cada um de vocês. Sabe quando o seu coração se alegra? Quando você faz algo para o Senhor e não pede nada à troca. Você tem que fazer por amor. As coisas vão entrando na sua vida que você nem imagina. As coisas vão entrando na sua vida que você nem, o que você está fazendo para Deus? Se você está levando um copo de água para aqueles pequenininhos lá fora, é para Deus. É dessa forma que a gente tem que pensar, igreja. O nosso alvo é o céu. Aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra, você pode estar passando dificuldade, você pode estar passando luta, mas no grande dia, você vai para um lugar abençoado, você vai estar do lado do Pai. Mas vai valer a pena, igreja, vai valer a pena você fazer sacrifício aqui embaixo, vai valer a pena você ser humilhado aqui embaixo, vai valer a pena, mãe, as mães que estão aqui, orar pelos filhos, vai valer a pena você orar aqui, porque lá em cima você não precisa mais orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua essência sobre o nosso coração nessa noite. Eu relembrei da minha história. Eu relembrei da minha vida. Eu relembrei do meu chamado. Aquele chamado que as pessoas falavam